Oi, nono ano, tudo bem? Então, vamos para a nossa aula de sexta-feira de língua portuguesa, certo? Hoje nós vamos começar com a correção da tarefa no caderno de atividades, tá? Lá da página 7 e 8. Eu não lembro, tá? Não tô lembrada porque não tá anotado aqui, se eu mandei fazer até a página 10. Mas enfim, nós vamos fazer até a página 10, tá? Olha só, então lá aqui é sobre predicado verbo nominal, certo? Então nós vamos fazer uma aula, né, das nossas 3 aulas de hoje, teoricamente, só dessa correção aqui, tá? Então eu quero fazer toda essa tarefa aqui, toda essa lição aqui, e aí depois a gente vai entrar em derivação imprópria. Tá bom? Vocês façam correção, param, descansam, vão beber uma aguinha, tomar um café, aí depois vocês voltam para fazer a outra parte, ok? Então, olha só, identifique os predicativos das orações a seguir e classifique-os. Vocês vão classificar se eles são predicativo do sujeito, que é uma qualidade dada ao sujeito, ou se eles são predicativos do objeto, que é uma classificação dada ao objeto da frase, tá? Então, olha ali, achei estranho seu comportamento. Então, qual é o predicativo aí? Estranho, certo? Ele é um predicativo do objeto. O que é estranho? O eu ou o comportamento? Comportamento, né? Então, ele é um predicativo do objeto. Então, vocês vão colocar qual é o predicativo? Estranho e a classificação dele, predicativo do objeto, tá? B, Marília estava preocupada, predicativo, preocupada, ele é um predicativo do sujeito, porque esse preocupada está qualificando Marília, que é o sujeito. O príncipe sempre foi uma pessoa interessada pelo povo. Então, qual que é o predicativo aí, ó? Interessada, né? Interessada. Quem é essa pessoa interessada pelo povo? O príncipe. Então, ele é um predicativo do sujeito. Nosso herói continua discreto. Discreto. Quem é indiscreto? Nosso herói. Predicativo do sujeito. Jonas o considera um grande amigo. Um grande amigo, né? Quem é um grande amigo? Jonas. Predicativo. Peraí. Jonas o considera grande, perdão. Grande, né? Grande. Predicativo do objeto. Considera quem é grande? Amigo, né? Considera um amigo, um grande amigo, né? Não é de tamanho aí, mas é de valor, certo? A briga deixou-o bastante chateado. Então, predicativo chateado. Então, é um predicativo do objeto. E qual é o objeto? Ele, porque ó, deixou-o bastante chateado. Deixou quem? Ele, certo? O ou ali, que é ele. Eu nunca encontrei este lugar vazio. Então, predicativo vazio, que é um predicativo do objeto, né? O que está vazio? O lugar. Então, é predicativo do objeto, tá? Entendido, gente, esse exercício? Se ficou dúvida, entre em contato comigo, tá? Porque até agora parece que vocês estão entendendo tudo, né? Ninguém tá me perguntando nada, então eu estou muito contente, né? Porque pelo jeito minhas explicações estão assim, fantásticas, né? Vocês estão entendendo tudo. Então tá ótimo, tudo ótimo. Questão 2. Una as frases a seguir, eliminando o verbo de ligação e formando um predicado verbo nominal. Então, lembram que para ser um predicado verbo nominal, não pode ter verbo de ligação.
Se tiver verbo de ligação, ele vai ser um predicado nominal, certo? Então, para ser um predicado verbo nominal, tem que ter um verbo significativo, mas ele tem que ter um predicativo, né? Que é uma qualidade dada ao sujeito ou ao objeto, tá? Então, olha lá, Luciana chegou de viagem, Luciana estava exultante. Então, Luciana chegou exultante de viagem. Então, a gente vai unir essas duas frases e eliminar o verbo de ligação. Então, eu vou deixar só o chegou, né? Então, ela chegou como exultante de viagem. Aí, eu transformei essa frase com um predicado verbo nominal, certo? Luciana chegou exultante de viagem. Letra B. Os manifestantes invadiram o prédio. Os manifestantes estavam furiosos. Então, os manifestantes invadiram furiosos o prédio, certo? O tribunal julgou o réu é culpado. Então, o tribunal julgou o réu culpado. Os convidados voltaram da festa. Os convidados estavam cansados. Os convidados voltaram cansados da festa. Letra E. Roberto dirigiu durante o trajeto. Roberto estava tranquilo. Então, Roberto dirigiu tranquilo durante o trajeto. O cantor respondeu às perguntas. O cantor estava impaciente. O cantor respondeu impaciente às perguntas, certo? Analise as orações a seguir e explique os tipos de predicado que cada uma contém. Então, aqui vocês vão identificar qual é o tipo de predicado que cada uma contém. Então, primeira frase, então vocês coloquem lá, né? Espero que vocês tenham colocado. Primeira frase, ó, consideramos inúteis as reformas. Então, aqui nós temos um predicado verbo nominal. Por quê? Nós temos um verbo significativo, certo? Que ele é um verbo transitivo direto. Então, consideramos o quê? Inúteis as reformas, certo? Aí eu tenho a expressão as reformas como complemento, certo? E a palavra inúteis é um adjetivo que acaba sendo o predicativo desse objeto reformas, certo? Então, por isso que nós temos aí dois núcleos, né? O inúteis e reformas, tá certo? Reformas. Consideramos o núcleo do verbo e inúteis é o predicativo do objeto, certo? A segunda frase, as pessoas ficaram felizes com a notícia. Como ficar é um verbo de ligação, então nós temos um predicado nominal. Por haver um verbo de ligação, né? E nós temos ali o felizes com a notícia ser o predicativo do sujeito, tá? Então, essas seriam as explicações aí dos tipos de predicado de cada frase, tá certo? Questão 4. Com base na diferença de sentido produzido entre o adjunto adnominal e o predicativo do objeto, identifique a função sintática dos termos destacados nas frases. O juiz considerou o réu culpado, predicativo do objeto, porque considerou o quê? O réu. Então, o réu é um complemento verbal, portanto, culpado é um predicativo do objeto, não é meramente um adjetivo, certo? Ele está qualificando o complemento verbal da frase, o objeto direto, certo? Então, a diferença de um adjunto adnominal para um predicativo do objeto é esse. O predicativo do objeto está complementando um objeto direto ou indireto, certo? O adjunto adnominal é simplesmente um adjetivo, ó. Assisti a um ótimo filme, adjunto adnominal. Poderia ser um péssimo filme. Poderia ser um filme maravilhoso, certo?
Então, letra B, adjunto adnominal. Letra C, achei o espetáculo maravilhoso. E aí, ó, achei o quê? O espetáculo. O espetáculo é um objeto direto, certo? Portanto, maravilhoso é o meu predicativo do objeto. Estão entendendo? Gente, vamos fazer uma brincadeira aqui, precisa acordar, né? Vocês devem estar com sono. Então, predicativo do objeto, certo? Letra D, encontramos o documento correto. O documento correto, não era o documento errado. Então, aqui nós temos adjunto. Aqui nós temos... Peraí. Aqui nós temos um predicativo do objeto, né? Encontramos o quê? O documento, certo? Como estava esse documento? Correto. Então, aqui eu tenho a classificação dele, certo? Predicativo do objeto. Está qualificando um objeto, certo? Gostei do meu carro novo. Adjunto adnominal. Achamos a prova fácil. Achamos o quê? A prova. Como estava a prova? Fácil, predicativo do objeto. Tá. Então, assim. Tá bom. Bom, aqui, gente, se ficar alguma dúvida sobre adjunto adnominal, a diferença entre adjunto adnominal e predicativo do sujeito, eu mando para vocês alguma coisa aqui. Vou até deixar anotadinho aqui, ó. Mandar um anexo para dúvidas, tá? Ok, questão 5. Eu não lembro se eu havia mandado fazer, mas a gente vai fazer, tá? Transcreva aqui os predicados das orações e indique os núcleos. Então, vocês vão ter que separar aqui o que é predicado, tá? E indicar qual é o núcleo. Então, os espectadores acharam o espetáculo excelente. O que é o predicado, gente? O predicado é a partir do verbo. Então, acharam o espetáculo excelente, certo? Qual que é o núcleo? Tá? Aqui, como nós temos um predicado verbo nominal, nós temos o núcleo acharam, que é o verbo, e excelente, certo? Então, aqui, ó, predicado e os dois núcleos, tá? Os membros da diretoria consideraram Joaquim competente. Então, eu tenho aqui, ó, a partir de consideram, tá? Joaquim competente é o nosso predicado e nós temos o verbo como núcleo e competente, tá? Consideram e competente, certo? A mãe achou o filho agitado. Então, achou o filho agitado. Aí nós temos achou e agitado. Tá? Então, por que eles têm dois núcleos? Porque eles são predicados verbo nominais, tá? Eles têm um verbo significativo, que é um verbo de ação, e tem um predicativo, tá? Seja do objeto que está qualificando o objeto ou do sujeito que está qualificando o sujeito. Agora, releia as orações e responda as questões a seguir. Qual é a transitividade dos verbos? Ó, dos verbos ali, da letra A, da letra B, da letra C. Ó, achar, considerar, né, e achar.
Todos eles são transitivos diretos, ó, porque acharam o quê? O espetáculo. Consideraram quem? Joaquim. Acharam quem? O filho. Então, todos são transitivos diretos porque eles possuem um complemento sem preposição, né? Qual é a classificação do predicado dessas orações? Verbo nominal, certo? Por quê? Porque há um verbo significativo e um predicativo do objeto, tá? Então, tá pedindo aí o raciocínio, né? O raciocínio é esse, pois há um verbo significativo e um predicativo do objeto, certo? Questão 6. Classifique os termos destacados em predicativo do objeto, PO, e predicativo do sujeito, PS. O problema de escassez é muito grave. Então, aqui, o que é muito grave? O problema de escassez, que está onde? Antes do sujeito. Então, um predicativo do sujeito, PS. Todo mundo acha a Joaninha um bicho gracioso. O que é gracioso? A Joaninha. A Joaninha está onde? Depois do verbo. Então, ela é um objeto. PO, predicativo do objeto. O menino voltou apressado para casa. Quem que voltou apressado para casa? Apressado. O menino, predicativo do sujeito. PS. O homem estava cansado. PS. Não sei como ele consegue deixar a criança tão tranquila. PO, né? Quem deixar tranquila? A criança. PO. Este casaco deixou você elegante. Deixou quem elegante? Você. Então, PO, tá? Questão 7. Leia o trecho a seguir e assinale a alternativa correta. 500 mil de espectadores assiste a jogo da seleção inglesa pela internet. Eu vou ler direto a questão e a gente vai na frase específica para ver a resposta, tá? No trecho acima, as palavras satisfatórias e melhores são. Então, vamos ver onde que estão essas palavras aqui, ó. A agência suíça Kentaro, que detém os direitos de transmissão, e a Perform, uma emissora de internet, não receberam nenhuma oferta que tenham julgado satisfatória para negociar a partida para a TV. Segundo as pesquisas próprias, elas garantem que 9 entre 10 espectadores consideram as imagens satisfatórias ou melhores e que 89% de quem acompanhou a partida repetiria a dose. Então, satisfatórias e melhores são predicativos do sujeito ou do objeto. Consideram as imagens. Então, quem são satisfatórias ou melhores? As imagens. As imagens é um objeto, portanto, elas são predicativos do objeto, né? Questão 8. Complete as orações com um predicativo do objeto. Aqui são respostas pessoais, né? Mas vamos lá. Os candidatos consideraram a prova difícil, fácil, extensa. Então, aí, qualquer um dessas qualidades, né, serviria como um predicativo do objeto. Comprei aromatizantes para deixar minha casa perfumada, cheirosa, alegre. Tá? Os convidados acharam a festa aconchegante, animada. Mais sugestões. Os alunos consideraram o trabalho caprichado. Tô sem ideias. Caprichado, tá bom, né? Ok. Leia o título da notícia e responda a questão de 8 a 10. STF considera ilegal o ensino domiciliar. Quanto à transitividade, o verbo considerar considera o quê? Ilegal. Então, aí o meu complemento está ligado ao verbo sem preposição. Se ele precisa de complemento, ele é transitivo. Certo?
E eu só tenho um complemento aí, né? Ela considera ilegal ensino domiciliar. Então, transitivo direto. Ok. A expressão ensino domiciliar exerce a função sintática de objeto direto. É tudo junto, ó. Ilegal ensino domiciliar. A palavra ilegal exerce a função sintática de predicativo do objeto. Então, considera ilegal ensino domiciliar, tá? Muito bem. Questão 12. O texto abaixo é parte de uma entrevista concedida pelo ator Bruno Montaleone ao site Observatório da Televisão. Leia e responda as questões propostas. Questionado sobre como a namorada Sasha Meneghel reagir ao ver o novo visual, o astro declarou que foi aprovado. Quando eu tive que cortar os cabelos para fazer o Johnny de O Outro Lado do Paraíso, ela ficou um pouco triste porque gosta do meu cabelo grande para poder segurar. Então, agora ela achou bonito, concluiu Montaleone. Com relação a esse trecho, é correto afirmar: a expressão um pouco triste funciona como objeto direto? Ela ficou um pouco triste. Não, porque ficar é um verbo de ligação, então não pode ser um objeto direto. A expressão os cabelos funciona como objeto direto? Cortar o quê? Os cabelos. A expressão os cabelos. Quando eu tive que cortar os cabelos. A expressão os cabelos funciona como objeto direto para fazer... Não, aqui está como não, né? Vamos ver a C. A palavra bonito refere-se à expressão meu cabelo grande, porque gosta do meu cabelo grande. Cadê onde que tá bonito? Então, ela achou bonito. Então, agora ela achou bonito. Como que é? A palavra bonito refere-se à expressão meu cabelo grande, porque ela gosta do meu cabelo grande para poder segurar. Então, agora ela achou bonito. Estranho, né? Essa questão. Para mim, que a B está correta. O termo bonito exerce a função de predicativo do objeto. Gente, para mim, a única questão correta é a B, tá? A C e a D, para mim, não tem o menor sentido. Porque, então, agora ela achou bonito ele de cabelo curto. Porque ela gostava de cabelo grande, mas ela já cortou. Entendi isso aqui. Bom, então, vamos encerrar aqui essa correção, vamos dar uma pausa. E aí eu volto daqui uns minutinhos para a gente iniciar com o assunto de derivação imprópria, tá bom? Até mais. Voltamos aqui então, gente. Então vamos lá na apostila, tá? Página 17 da apostila, derivação imprópria. Gente, ainda aula de sexta-feira, tá? Eu faço isso porque a aula de sexta-feira, como a gente tem 3 aulas, gente, então não adianta a gente fazer uma aula pouquinha, né, curtinha, porque a gente só tem só aula na sexta-feira, né? Como são 3 aulas, então a gente tem que fazer render um pouquinho essa aula. Essa parte de agora eu não vou fazer tão extensa, tá? Porque a outra aula já foi de 20 e tantos minutos, tá? Então, essa agora eu vou fazer um pouquinho mais curta. Então, a gente vai trabalhar só com derivação imprópria. Eu vou explicar e vou passar a tarefinha para vocês, tá? Então, derivação imprópria. Nós já estudamos, gente, o processo de derivação, que consiste basicamente na formação de palavras pelo acréscimo de prefixo, de sufixo ou de prefixo e sufixo, né, simultaneamente. A derivação imprópria é diferente, tá? Porque ela não forma novas palavras. A gente apenas muda as palavras de classe gramatical.
Então, eu até coloquei aqui 2 exemplos, mas aí a gente vai ter mais exemplos aqui na apostila, tá? Mas vejam só aqui. Eu tenho lá, nosso jantar estava ótimo. Esqueci de colocar o acento aqui. Nosso jantar estava ótimo. Então, aqui, ó, eu tenho jantar como substantivo, certo? Agora, vamos jantar na casa da Fabi? Então, aqui nós temos o verbo. Então, isso aqui nós vamos chamar de derivação imprópria, certo? Porque nós temos a mesma palavra, porém ela está assumindo funções gramaticais diferentes, tá? Em um momento ela é substantivo, em outro momento ela é verbo, tá? Então, vamos ver outros exemplos aqui? Algumas possibilidades de derivação imprópria são de adjetivo para substantivo. Ó, os bons são recompensados. Então, aqui eu estou transformando o meu adjetivo bons em substantivo, né? Advérbio para substantivo. O amanhã é incerto. Então, eu estou transformando esse advérbio amanhã em substantivo, né? O amanhã, o futuro. Substantivos comuns para substantivos próprios, tá? Carlos Pereira esteve presente. Pereira, vocês sabem que é a árvore da pera, né? Pereira. A macieira é a árvore da maçã. Então, esse substantivo comum é transformado em substantivo próprio, muitas vezes num sobrenome, certo? Adjetivos para advérbios. Eles falavam baixo, tá? Então, aqui eu tenho o adjetivo baixo transformado num advérbio, né? Falar como baixo, tá? Então, isso é derivação imprópria, tá, gente? É mudar as palavras de classe gramatical, de adjetivo para substantivo, de advérbio para substantivo, de substantivo para verbo, de verbo para substantivo, certo? Olha só outro exemplo. Esta camisa é verde. Então, aqui eu tenho o adjetivo, né? Verde. O verde das florestas me encanta. Aí, transformei um adjetivo em um substantivo, certo? Leia as orações a seguir. Este é um produto caro. No início desse ano, a desinformação lhe custou caro. Explique o caso de derivação imprópria nos exemplos acima. O que aconteceu aqui, ó? Um adjetivo passou a ser utilizado como advérbio de intensidade, tá? Então, no caso, no exemplo 1, ele está sendo usado como adjetivo, né? Um produto caro. E no segundo, um advérbio de intensidade. Custou caro, custou barato, custou caro. Certo? Página 18. E nos casos a seguir, como podemos explicar a derivação imprópria? Principalmente pelo seu grande poder de influência. Ó, fique atento. A palavra que representa a derivação imprópria pode ser antecedida de outros vocábulos diferentes do artigo. Por exemplo, seu poder é indiscutível. Aqueles jovens são simpáticos. Certo? Então, aqui, ó, o verbo poder está sendo utilizado como substantivo, certo? Então, grande poder, né? Nesse caso aqui, não está falando do verbo poder, e sim transformou-se o verbo em substantivo, que foi o exemplo que eu dei aqui do verbo jantar, né? Como substantivo jantar, tá? Então, letra A, o verbo poder está sendo utilizado como substantivo. Na letra B, ocupam 10 posições do top 20 mais influente entre os jovens. Então, o adjetivo jovens está sendo utilizado como substantivo, tá? Então, é diferente dizer eu sou jovem, é um adjetivo,
Os jovens de hoje em dia estão sem noção, tá? Então, aí eu tô transformando o adjetivo em um substantivo, tá? E essa derivação imprópria, ela pode estar vindo acompanhada de outras palavras, como pronomes, né? O seu, aqueles, meu, tá? Marque a alternativa em que a palavra desavisados constitui um exemplo de derivação imprópria. Os desavisados são as maiores vítimas das notícias falsas. Cidadãos desavisados não poderiam ser prejudicados por informações falsas. E aí, qual das alternativas está ocorrendo uma derivação imprópria? Porque assim, a gente tem que entender que a derivação imprópria qual que é a classe gramatical daquela palavra? Ela é um adjetivo? Sim. Então, quando ela for transformada, quando ela for usada como substantivo, aqui é que está ocorrendo a derivação imprópria. O seu uso normal é como adjetivo. Quando ela é usada como substantivo, aí ocorre a derivação imprópria. Então, é o que acontece aqui com os desavisados, tá? Então, letra A, nós temos aí a derivação imprópria, porque desavisados é um adjetivo, certo? Porém, ele está sendo usado de forma derivada na letra A, como substantivo, tá? Então, aí a gente vai ficar por aqui, tá? E aí vocês vão fazer de tarefa a parte lá do caderno de atividades que fala sobre derivação imprópria, que vem antes ali, página 2, tá? Então vai ser a página 2 até a página 5, tá? Então é derivação imprópria, tá? Página 2, aí vai vir a página 3, 4 e 5, tá certo? Aí vocês têm um tempinho legal para fazer, né? Porque a próxima aula é quinta, então vocês têm que me mandar isso aqui até na quarta-feira, tá certo? Até quarta-feira vocês têm que me mandar essa tarefa aqui, beleza? Viu que não doeu? Então tá, gente, bom fim de semana para vocês, descansem, mas não deixem de estudar, de preferência já façam essa tarefa hoje, tá? Porque tá fresquinho aqui na memória de vocês o conteúdo e nos vemos segunda-feira com nossa aula de... Segunda-feira nós não temos aula, né? Nos vemos na terça-feira com nossa aula de inglês, tá? Tchau, tchau!